Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos, rever nossos conteúdos. A nossa videoaula de hoje a gente vai falar sobre dízimas periódicas e fração geratriz. De uma maneira simples, rápida, prestem bastante atenção e fiquem atentos às explicações para que no final da videoaula vocês possam responder as questões propostas que está aqui no grupo, tá certo? Pois vamos lá para a nossa videoaula. Antes de falar sobre dízimas periódicas, a gente vai falar aqui um pouco de transformação de fração decimal com denominadores 10, 100 e 1000 em um número decimal, tá certo? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quanto são os zeros do denominador. Vamos ver isso na prática, que fica melhor para entender. Por exemplo, 42 décimos, tá certo? Denominador 10. Como ele tem um zero, então um algarismo depois da vírgula. A gente vai voltar. Então 42 é a mesma coisa de 42,0. Então da direita para a esquerda desloca a vírgula uma casa decimal. Um algarismo no caso aí o 2, fica 4,2. Letra B. 135 centésimos. Denominador 100, tem 2 zeros. 2 algarismos depois da vírgula. Então vai ser... desloca o 5, depois o 3, coloca a vírgula. Então fica 1,35, conforme está aí o exemplo. E a indicaçãozinha das setas. Letra C, 135 milésimo, denominador 1000, tem 3 zeros. 3 algarismos depois da vírgula. Desloca o 5, o 3 e o 1. Observe que não ficou mais algarismo. Então você coloca um zero na parte inteira, tá certo? Fica 135 milésimo, tá certo? É dessa forma que a gente transforma a fração decimal com denominadores 10, 100 e 1000. Vamos ver mais uma explicação. Quando a quantidade de algarismo do denominador não for suficiente para colocar a vírgula, acrescentamos zeros à esquerda do número. Vamos ver na prática. Letra A, 29 milésimo, tá certo? Então, denominador 1000. Então tem que deslocar 3 algarismos da direita para a esquerda. E 29 só tem 2 algarismos. O 9 e o 2 voltando. Então se coloca mais um zero para completar 3 casas decimais. Coloca vírgula e em seguida um outro zero para representar a parte inteira, tá bom? Mas ele não conta como casa decimal. Somente 0,29. Desculpa, 0,029. Então 29 milésimos. Letra B, 7 milésimos. Então, denominador 1000, vamos ter que deslocar 3 algarismos da direita para a esquerda e só tem o 7 como algarismo. Então, ele já conta como uma casa decimal e coloca-se mais 2 zeros para completar as 3 casas decimais e coloca a vírgula. Em seguida, um outro zero representando a parte inteira, mas ele não conta como decimal. Decimal é só 0,07, certo? 7 milésima a leitura aí, certo? Então, é dessa forma que a gente faz a transformação de fração decimal em número decimal, tá certo? Com denominadores 10, 100 e 1000. Agora a gente vai ver com denominador diferente desses números citados. Vamos ver como é que se faz. Para transformar frações com denominador diferente de 10, 100 e 1000, basta dividir o numerador pelo denominador. Em alguns casos, essa representação decimal é finita. Por exemplo, a fração 9 vinteavos, tá certo? Nós vamos transformar 9 vinteavos em um número decimal. O que a regra diz? Divide o numerador pelo denominador. Uma divisão tradicional. Quem tiver dificuldade em divisão tem que treinar, tem que estudar. Então nós vamos dividir 9 por 20. Naturalmente não dá para dividir 9 por 20. Faz o quê? Acrescenta um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente, tá certo? Agora dá 90 por 20, tá certo? Vai dar quanto? Vai dar 4. 4 vezes 20 é quanto? É 80. 90 menos 80 sobra 10. 10 não dá para dividir por 20. Acrescenta um zero. E vamos ler 100. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 é 100. 100 menos 100, 0. Resto 0. Então, a divisão terminou.
tá certo? Então, é um decimal finito, tá certo? A parte decimal ela é finita. Ou seja, 9/20 é igual a 45 centésimos, tá certo? Então, é dessa forma que a gente transforma uma fração em um número decimal, efetuando a divisão do numerador pelo denominador, tá certo? Um outro exemplo. Em outros casos, essa representação decimal é infinita. Lá foi finita, a divisão terminou. Vamos ver a fração menos 7/11, tá certo? Como é que se faz? Divide 7 por 11. Naturalmente não dá para dividir. Acrescenta um zero no dividendo e um zero no quociente e uma vírgula. 70 dividido por 11 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 11 quanto é? 66. 70 menos 66 dá 4. Não dá para dividir por 11, acrescenta um zero. Lembrando que não se coloca mais zero agora no resultado. 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11 é 33. 40 menos 33 dá 7. Acrescenta um zero. 70 dividido por 11 é 6. 6 vezes 11 é 66. 70 menos 66 dá 4. Acrescenta um zero. 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11 é 33. 40 menos 33 sobra 7. Acrescenta um zero. 70 dividido por 11 é 6. 6 vezes 11, 66. 70 menos 66 dá 4. Acrescenta um zero. 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11, 33. 40 menos 33 dá 7. Observe que o 7 e o 4 eles estão se repetindo sucessivamente aí no dividendo. Da mesma forma, o 6 e o 3 estão se repetindo lá no quociente. Então, essa divisão ela vai continuar. Ela vai ser contínua, não vai terminar. Por isso foi colocado lá 3 pontinhos lá no resultado, indicando que a divisão continua, ou seja, o número ele é infinito. Ou seja, vai ficar sempre aparecendo o 7 e o 4 no dividendo e o 6 e o 3 no quociente. Então, a gente para. Nesse caso aí, podemos dizer que é um decimal infinito, tá certo? Ou seja, menos 7/11 é igual a menos 0,63, 63, 63. 3 pontinhos, infinito, tá certo? A gente viu o exemplo de decimal finito, agora decimal infinito. Continuando aqui as explicações. No segundo exemplo, que foi o que a gente viu agora, o resto nunca se anula e fica alternando entre 7 e 4. O quociente tem a parte decimal infinita e periódica, ou seja, é uma dízima periódica. Agora sim nós chegamos no conteúdo dízima periódica, tá certo? Partindo da transformação de uma fração em decimal. No caso de menos 0,636363, os algarismos 6 e 3, respectivamente, continuarão se repetindo indefinidamente, tá certo? Dizemos que na dízima periódica menos 0,63, 63, 63, o período é o grupo do 6 e o 3, tá certo? Então, os números que ficam se repetindo sucessivamente, eles vão ser chamados de período. Os números ou o número, dependendo da dízima, tá certo? Que sempre repete. E a representação abreviada desse número é 0,63, um travessão em cima. Então, se nós não quisermos ficar repetindo, tá certo? Na hora de escrever a dízima, você escreve uma única vez o número que está se repetindo e coloca-se um travessão sobre eles ou sobre ele, tá certo? Essa dízima é uma dízima periódica simples. A gente vai ver já por que é simples, tá certo? Vamos observar a seguinte dízima periódica: 12,1, 45, 45, 45, ou 45, 45, 45, como queria ler, tá certo? 3 pontinhos, infinito. Nela, o período é 45, porque é o número que está se repetindo, os números que estão se repetindo. E o algarismo 1, que também é decimal, tá depois da vírgula, que ocupa a casa dos décimos, não se repete.
portanto, não pertence ao período. Período é somente a parte que se repete. Mesmo que ele esteja aí na parte decimal, ele não pertence ao período. Nesse caso, a dízima periódica é chamada de composta, tá certo? Vamos ver a diferença entre simples e composta. Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período pode ou não existir. Caso exista, ela é determinada em dízima periódica composta. Caso contrário, trata-se de uma dízima periódica simples. Quando a parte decimal é formada somente pelo período, os números que estão se repetindo, é simples. Quando tem o período e mais algum número, certo? Antes do período, então ela é composta. Vamos ver dois exemplos aqui para ficar bem claro. Dízima periódica simples, os que já foram vistos, 0,636363, na forma abreviada 0,63, traz versão em cima. Então, observe que o período começa logo a partir da vírgula, tá certo? A parte decimal é formada somente pelo período. Dízima periódica composta, observe aí o exemplo que já foi dado, 12,1454545. Observe que o período é 45, 45, o travessão está só sobre ele, só que antes do período vem o 1. E o 1 não é período porque ele não está se repetindo. Nesse caso, a dízima é classificada como uma dízima periódica composta, tá certo? Então, tem essa diferença. Agora a gente vai falar sobre fração geratriz de dízimas periódicas simples, somente da simples, tá certo? Depois a gente vê composta, certo? A fração geratriz, vamos ver aqui o que diz. Veja os casos a seguir. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima periódica 0,555, ponto, 3 pontinhos. Ou seja, encontrar qual fração, quando transformada em número racional, na forma decimal, gera essa dízima, tá certo? Então a fração geratriz é uma fração que gera a dízima periódica, tá certo? A gente vai encontrar essa fração agora, vamos fazer o contrário, vai ser dado a dízima periódica e a gente vai encontrar a fração que é chamada de fração geratriz. Vamos ver. Para isso, montamos a equação. X é igual a 0,555, 3 pontos, tá certo? Que chamaremos de item 1, a primeira parte, em que x é a fração geratriz. O x aí vai representar a fração, porque não sabemos qual é a fração, então é um valor desconhecido, representado pela variável que é representada pelo x, tá certo? Depois multiplicamos os dois termos, tá certo? Dois termos. O primeiro termo que vem antes da vírgula, que é o x, e o segundo termo, que é o número decimal, que vem depois da igualdade, melhor falando. Falei foi vírgula, mas igualdade. Dessa equação por 10, ou seja, 10 vezes x vai ser 10x, e 10 vezes 0,555 vai ser 5,555. A vírgula vai deslocar agora para direita, da esquerda para a direita, uma casa decimal, porque é uma multiplicação. Lá na divisão é da direita para a esquerda. Na multiplicação é da esquerda para a direita. Como é por 10, uma casa decimal. Por isso que ficou 5,555, 3 pontos. Que chamaremos de segundo item, tá certo? Em seguida, subtraímos o primeiro item do segundo item. Dessa maneira. Aí, 10x menos 5,555, reticência, menos x igual a 0,555, segundo item, menos o primeiro item. Então, se você subtrair, tá certo? A parte periódica aí com a parte periódica vai zerar, tá certo? Vai dar tudo zero. Então você faz 5 menos 0 dá 5. Então fica 5,000. Nesse caso não precisa colocar o zero. Então por isso que apareceu somente o 5 aí, tá certo? Aí 10 menos x é 9x. Ficou uma equação do primeiro grau. Como é que se resolve a equação do primeiro grau? Termo variável no primeiro membro e termos invariáveis no segundo membro. Já está. Vou apenas passar o 9 para o segundo membro. Como ele está unido à letra, é uma multiplicação. Então ele passa dividindo, tá certo? Vai dividir o 5. Fica
5 nono. Como a gente não vai dividir, porque a gente queria encontrar a fração e acabamos de encontrar. Então, 0,555 é igual a 5 nono, tá certo? Tá certo? Sem problema, não é isso? Muito fácil. Vamos ver um segundo exemplo. Dada a dízima periódica 3,2727, vamos encontrar a fração geratriz dela. Para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, montamos a equação y igual a 3,2727, onde o y vai ser a fração geratriz. Como nós não sabemos quanto é, a gente usa uma variável, um termo desconhecido, que vai ser o item 1, em que y é a fração geratriz que desejamos. Em seguida, multiplicamos os dois termos dessa equação por 100. Por que é que na primeira foi por 10 e nessa segunda vai ser por 100? Pelo seguinte motivo. Na primeira, o período era formado pelo mesmo número, era 555, tá certo? O período era somente o 5. Então, a multiplicação por 10. Nesse segundo exemplo, o período é formado por dois algarismos, o 2 e o 7, o 2 e o 7. Então, a multiplicação é por 1000. Se fosse por 3 algarismos, o período, a multiplicação seria por... Aliás, eu falei aqui por 1000, a multiplicação aqui é por 100. Se fosse 3 algarismos, a multiplicação seria por 1000, tá certo? Nesse caso aqui, o período é formado por dois algarismos, portanto, a multiplicação é por 1000. Então, a gente vai fazer... 100, a multiplicação é por 100. 100 vezes y, 100y, tá bem aí escrito. 100 vezes 3,2727. O que você vai fazer? Multiplicação por 1000. Desloca a vírgula, duas casas decimal porque é 100. Da esquerda para a direita. Uma para o 2 e outra para o 7. Por isso que ficou 327,272727. Lembrando que o período ali é infinito. Vamos chamar essa equação aí de segundo item. O que a gente vai fazer agora? Em seguida, subtraímos o primeiro item do segundo item, tá certo? Vamos tirar o primeiro do segundo. Então vai ficar 100y igual a 327,2727, reticência, menos y igual a 3,2727. A parte decimal vai se subtrair entre si, certo? Elas são iguais, então vai zerar. E você vai fazer 327 menos 3, que vai dar quanto? Vai dar 324,000, que seria a parte do período aí, da parte decimal, mas não precisa colocar. Então fica só 324, tá certo? O que a gente vai fazer agora? Uma equação do primeiro grau. Vamos passar o 99, aliás, 100y menos y, 99y, tá certo? Agora a gente vai passar o 99 para o segundo membro. Ele vai como? Dividindo. Ele está unido à letra, é uma multiplicação. Então ele passa para o segundo membro, dividindo. Tá certo? Então vai ficar y é igual a 324 sobre 99. Simplificando por 9, tá certo? Fazendo uma simplificação por 9, 324 dividido por 9 vai dar 36. 99 dividido por 9 vai dar 11. A fração geratriz procurada é 36 onzeavos, tá certo? Então, é dessa forma que se encontra frações geratriz de uma dízima periódica simples. Comporta é uma outra explicação, tá certo? Tudo bem? Então a nossa aula foi essa, espero que tenham gostado, tá certo? Reveja o vídeo novamente, procure entender a explicação para que vocês possam responder as questões que estão aqui no grupo, tá certo?